o que é a experiência do paciente, por que esse movimento começou fora do Brasil. A gente falou um pouco dos modelos ao redor do mundo, dos pilares estratégicos da experiência do paciente e o que os novos pacientes querem, ou o que os pacientes querem atualmente, né? Nós temos ainda milhares de coisas para abordar, mas nessa introdução vocês conseguiram já entender como esse movimento é forte, como ele veio para ficar. E aqui vale uma dica: se vocês querem realmente mudar a carreira de vocês ou aprimorar a carreira de vocês, esse é o momento da gente se aprofundar na experiência do paciente. Então eu convido vocês para a gente dar um mergulho nisso e entender um pouquinho mais. Queria primeiro começar a contar, talvez alguns de vocês aqui já fizeram até cursos comigo, já tiveram aí algum momento de palestra ou, enfim, alguns encontros, e alguns de vocês talvez já saibam da minha história. Mas não é todo mundo que sabe, a gente tem aí mais de, sei lá, quase 2.000 pessoas que foram inscritas aqui nessa semana. Então eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história, para vocês entenderem como que eu migrei para essa questão de experiência do paciente. Eu atuo na área de saúde há mais de 20 anos. Eu fui superintendente de marketing e desenvolvimento de negócios de uma instituição da área de saúde por 16 anos. E nesse tempo eu tive um episódio pessoal. E é sempre assim, né? Quando as coisas acontecem com a gente consegue enxergar por outra perspectiva. Por mais que eu já tivesse um foco muito grande em saúde, em atender o cliente, em olhar para o paciente, até porque eu trabalhava numa empresa de assistência médica domiciliar, que a gente tinha casos ali gravíssimos de pacientes, às vezes terminais, enfim. Então eu me comovia muito com isso, eu realmente olhava muito para essa questão da família, mas quando as coisas acontecem com a gente, a perspectiva realmente muda, é outra. Por isso que é tão difícil a gente ter empatia por coisas que nós não vivenciamos. E o que aconteceu comigo? Minha mãe teve câncer, minha mãe teve um mesotelioma pleural, que é um câncer muito agressivo, e a minha mãe tinha 58 anos, era uma pessoa até então saudável, a única coisa que ela tinha que a gente sabia era hipertensão. E enfim, a gente descobriu isso de uma forma muito abrupta, e se eu for contar essa história toda eu vou ficar aqui horas falando para vocês. Mas a gente descobriu que a gente achava que ela estava com falta de ar, a gente achou que era uma pneumonia, algo assim. E ela foi internada. No momento que ela teve o diagnóstico, ela estava sozinha no quarto, ela me ligou chorando, pedindo para o médico conversar comigo, porque até então eu era a única pessoa da área de saúde, meu pai não trabalhava na área de saúde, nem meu irmão, enfim, não tínhamos médico na família, nada disso. E eu fui conversar com o médico do hospital. Quando eu cheguei lá, o médico disse assim para mim: olha, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente falece em 8 meses. E foi um período muito difícil. Na verdade, minha mãe era gêmea, eu tive filhos gêmeos e os meus filhos tinham acabado de nascer. Meus filhos tinham 20 dias quando aconteceu tudo isso. E eu sempre digo, né, que eu perdi minha mãe quando eu estava aprendendo a ser filha. Eu fiquei muito chocada com o jeito que ele me falou, e depois, com o tempo, todas essas fichas foram caindo e entendi muito o lado do profissional de saúde. Bom, mas para encurtar um pouco essa história, minha mãe teve uma jornada muito difícil. Em um desses momentos ela chegou a ter uma sepse, estava na UTI, também apareceu uma médica muito jovem que disse para a família, né, eu, meu pai, meu irmão, enfim, na ocasião, e disse assim: olha, em idoso, quando isso acontece, normalmente eles não têm força para sobreviver. E eu, idosa, minha mãe tinha 58 anos. Então foram vários fatores aí nessa jornada que foi muito difícil. E que foi o que realmente, minha mãe faleceu em 1 ano, durou um pouco mais de que 8 meses do que o médico havia dito, mas tudo isso me despertou a entender que a gente podia fazer diferente, que não era possível. Se eu, que conhecia todo mundo, porque eu trabalhava na área de saúde há muito tempo, tinha muitos acessos, tinha muitos amigos médicos, minha mãe tinha um plano de saúde muito bom, de uma seguradora, ficou aí nos melhores hospitais. Então, se ela que tinha tudo isso, nós que tínhamos todo esse acesso, tivemos essa jornada, e quem não tem nada? E foi isso que realmente me despertou a olhar
e pensar que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Então hoje para mim a experiência do paciente ela não é um negócio ou só um negócio, ela é consequência do meu propósito. E o meu propósito é levar essa informação ou é tocar cada vez mais o coração das pessoas para que elas possam oferecer uma assistência melhor, para que elas possam olhar para o paciente com empatia, para que elas possam entender que elas fazem a diferença na vida das pessoas e para que elas possam entender o que vocês possam entender, que nós estamos preparando a assistência para o dia que a gente precisar usar ou para o dia que as pessoas que a gente ama precisarem usar. Então foi essa a minha jornada e foi por isso que eu despertei para a experiência do paciente. Isso foi, enfim, ao longo desses últimos anos e em 2014 que realmente eu resolvi fazer a mudança. E nessa mudança eu fui estudar nos Estados Unidos, eu estudei na Cleveland Clinic. Para Cleveland Clinic eu já fui diversas vezes, fiz todos os cursos que vocês podem imaginar fora do Brasil, porque até então a gente não tinha absolutamente nada do Brasil. Esse curso foi o primeiro curso do Brasil em experiência do paciente, que foi estruturado através dessa minha vivência, de uma metodologia que nós acabamos criando com tudo que a gente viu fora do Brasil. Até então, na época, o único lugar que eu descobri que existia uma pós-graduação era em Mondragón, na Espanha, e eu tenho uma ligação muito forte com o pessoal da Espanha. E hoje a gente já até no Brasil está atuando e falando de experiência do paciente, tem várias organizações que já estão aí com pós-graduação em experiência do paciente. Mas o que eu percebo é que a gente ainda tem um gap muito grande. Lá em 2014, quando eu comecei a estudar e quando eu cheguei aqui no Brasil em 2015, eu estava pregando no deserto. Eu falava de uma coisa que ninguém entendia ainda exatamente o que era. E hoje está muito mais claro para os profissionais de saúde, para as instituições de saúde, da importância da experiência do paciente. A importância por vários motivos. A gente tem discutido muito do novo papel do paciente ou do cliente, né? Que ele hoje passa a ter escolhas, ele olha as coisas sobre outra perspectiva, mas a gente também tem discutido sobre novos modelos de remuneração para o sistema de saúde suplementar e também para o sistema de saúde público faz todo sentido, porque tanto para uma coisa quanto para outra, eu não tenho como ter bons desfechos clínicos se eu não envolvo o paciente no tratamento, se eu não o educo, se eu não o apoio para o autocuidado, se eu não trago ele para co-criar comigo, para que ele seja membro da equipe. Então, essa é a importância da gente olhar cada vez mais para a experiência do paciente e a gente entender que a gente vai trazer resultado para os profissionais de saúde que vão trabalhar de uma forma mais harmônica, para os pacientes e para os familiares, para as instituições que estiverem provendo a experiência do paciente, para o sistema de saúde. Então é o que eu vejo que é o certo para todo mundo. E só para não esquecer, voltando lá, falando na questão dos profissionais de saúde, eu entendi que o profissional de saúde, ele também é uma vítima de tudo isso, né? Como é que o médico dá uma má notícia? Como é que o médico aprende que ele vai dizer que a mãe de alguém vai morrer, ou que o filho de alguém vai morrer? Ele não tem que contar a verdade? Tem sim, mas que momento que ele tem que contar? O quanto ele foi preparado para falar sobre isso? E às vezes o jeito mais fácil é realmente se afastar. Linkado com esse propósito da gente melhorar a assistência no Brasil, eu realmente resolvi organizar esse curso de uma forma diferente. Esse curso de experiência do paciente, que ele já estava disponível aí para fazer de forma online, eu estou trazendo um método diferente para a gente conseguir ajudar os profissionais a avançarem. Então esse daqui é um método mais avançado do que o que a gente já tinha feito antes. Então eu convido vocês para participarem da nossa primeira turma de experiência do paciente com mentoria online. Tá? Esse curso eu vou disponibilizar para vocês todo o conteúdo, vocês assistiram uma parte desse curso, vocês assistiram uma parte inicial, tem muita coisa aí para a gente aprofundar daqui em diante, mas além disso, nós vamos ter 4 encontros com uma mentoria aí de 10 horas. E nessa oportunidade a gente vai aprofundar em cada um dos temas.
Então, nós vamos ter uma aula onde a gente vai falar de modelos de engajamento de colaboradores e pacientes com estratégias para a gente atuar com cuidado centrado. E todas essas aulas de mentoria vocês vão fazer após vocês terem estudado o conteúdo. Ou seja, tem um tempinho ainda para estudar, tentar aplicar, para já trazer as suas dúvidas e a gente vai construir isso de forma conjunta. Então isso é muito legal porque para mim não tem como melhor forma da gente aprender do que a gente colocando na prática e a gente discutindo e a gente tirando as nossas dúvidas. E essa forma da gente construir em conjunto também é muito interessante porque a gente tem uma troca muito legal. Todo mundo aprende, inclusive eu. No nosso segundo encontro, a gente vai construir, vai aprender como que a gente constrói um momento usual dentro da instituição, como é que a gente constrói aqueles momentos que os clientes, os pacientes dizem assim, uau, por isso eu não esperava. Então existe forma, existe método, isso tudo tá ligado à cultura organizacional, então a gente vai discutir muito todos esses pontos que são inclusive dúvidas de vocês, que vocês colocaram aí, pontuaram para mim e que eu respondi todas as dúvidas individualmente. E olha que foram muitas, viu, pessoal? Vocês vão aprender a fazer mapeamento de jornada, tentar entender aí como são os pacientes, para a gente classificar esses pacientes e saber como que a gente atende esses pacientes de forma personalizada. Vocês vão executar atividades em grupo e depois vão fazer a apresentação aí pra gente. A gente vai ver alguns grupos para fazer a apresentação para todos os participantes, que isso é uma outra forma que eu acredito muito de grande aprendizado. A gente vai ter uma outra aula que vocês vão ter que ter uma execução prévia de uma atividade e depois a gente vai ter a discussão dessa atividade online com toda essa turma junto e depois a gente vai aprender como que a gente cocria com os pacientes, quais são as possibilidades que existem. Eu vou falar para vocês, nesses nossos processos aqui de cocriação, a gente tem conseguido resultados incríveis, porque vocês vão entender que a experiência do paciente, a gente não é só trazer como resultado o NPS e a satisfação, que eu já falei tanto para vocês que não é só isso. A gente tem que trazer fidelização do cliente, a gente tem que trazer reputação junto à comunidade e a gente tem que trazer resultado financeiro e desfechos clínicos. E falando em resultado financeiro, eu tive aqui alguns projetos que a gente atuou aí nesses últimos tempos, onde a gente fez cocriação com os pacientes e a gente reverteu aí uma série de pacientes que não iam fazer procedimentos e que voltaram a fazer procedimentos por conta da pandemia, por causa da forma de cocriação. Então tem muita forma da gente aprender e da gente trazer resultados para as instituições de forma rápida. Quando eu estou falando de um projeto de experiência do paciente ou num programa de gestão de experiência do paciente, como que a gente implementa esse modelo de gestão, a gente está falando em mudanças culturais, e mudanças culturais levam tempo, né? A gente não muda uma cultura assim, de um dia para o outro, mas não significa que a gente não vá fazendo transformações e já vai tendo ganhos ao longo dessa jornada. Se tudo isso que eu falei para vocês fez sentido, se vocês acreditam que a experiência do paciente é realmente algo que vai transformar a carreira de vocês, a instituição que vocês trabalham, o negócio eventualmente que você tenha, então vem comigo e vamos construir um sistema de saúde melhor, olhando para a experiência do paciente, porque isso é o correto para todo mundo, para os pacientes, para os familiares, para os colaboradores, para as instituições de saúde, para o sistema de saúde. Então vamos lá e vamos melhorar juntos. Então, essa primeira turma de mentoria online, ela é limitada, eu preciso ter um limite até para a gente poder executar todas essas atividades em conjunto, para a gente conseguir realmente tirar todas as dúvidas de todo mundo, para a gente realmente conseguir colocar em prática a gestão da experiência. Então, se eu fosse fazer, obviamente, que uma mentoria ou uma consultoria para uma pessoa ou para uma instituição, isso ia sair infinitamente mais caro. E acho que uma forma da gente conseguir trazer isso, capilarizar, espalhar esse conhecimento e plantar essa sementinha por aí, eu conto com a ajuda de vocês para tudo isso, essa é a forma, né? Vão ser 12 parcelas, vocês podem pagar em até 12 parcelas de R$ 116,62. Então vocês podem reservar agora
Essa realmente vai ser uma ação promocional. E eu conto com vocês, eu espero vocês comigo nessa jornada. Vamos juntos transformar a experiência do paciente. Venha para a primeira turma de mentoria online em experiência do paciente. Até breve!